Eu já sabia que ia dar ruim, mas eu nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto. Eu puxei a faca e queria matar ele. Eu até tentei resolver na força do braço, mas só foi de mal a pior. Pra gente, já não tinha mais jeito. Eu comecei a namorar com 15 anos, né? E com 16 anos eu decidi casar, porque eu estava grávida da minha primeira filha. Eu pulei todas as etapas, entendeu? Pulei mesmo, né? E já fui de cabeça nesse relacionamento achando que ia ser uma maravilha. Foi quando começou as frustrações na minha vida. Foi quando eu ficava em casa grávida, ele saía, me deixava sozinha, ia para os bares, né? Ia beber e me deixava em casa. E eu comecei já a trazer aqueles traumas para mim, horríveis, porque eu chorava, grávida, né? Sentimental, passando por tudo aquilo com 16 anos de idade. Não era isso que eu queria para mim, não era esse casamento que eu queria, né? Eu pensava em ter um casamento igual os meus pais tiveram. E foi totalmente diferente, né? E aí foi quando eu comecei a desgostar totalmente. Eu falei, não quero mais para minha vida, e foi quando eu terminei o meu relacionamento com ele. Aí foi onde eu fiz mais uma besteira, né? Porque eu já saí de um casamento toda com bagagens erradas, toda frustrada, toda cheia de traumas, e conheci Reginaldo. E entrei em outro relacionamento, já saí do casamento e entrando em outro, já namorando. Eu tocava num grupo de samba junto com o irmão dela. Como a gente ensaiava na casa dos pais dela, ela frequentava lá, ela passava lá, né, e olhava. E aí um conhecido nosso veio até mim, tocava até comigo e disse que a Josi estava interessada, que queria conversar, queria ficar comigo e tal. E eu aceitei, né? Aceitei ainda garoto e começamos a nos envolver. Mas eu tinha o seguinte pensamento, que relacionamento era tranquilo, eu não via problema. Como que as pessoas conseguiam ter dificuldade com relacionamento, ter problemas? Poxa, é tão simples, é só conversar e resolver, não tem por que ter brigas, né? Achava que era isso. Eu entrei nesse relacionamento com ele achando que seria outra história, né? Ah, agora eu vou ser feliz, tudo bonito, tudo flores, a gente vai conseguir, eu vou conseguir o que eu quero, né? Aí foi quando eu comecei a seguir eles nos ensaios, nas casas de shows, né, que a gente ia, onde eles tocavam. E aí foi quando começou as brigas mesmo. Foi quando eu comecei a ter ciúmes demais por ser insegura, né? Por conta do outro relacionamento. Comecei a ser insegura, comecei a ter muitos ciúmes assim, que me matava por dentro. No meio de pagode, normalmente as mulheres não vão de vestido, não vão. Então tem muito disso. E ela ficava vendo aquelas cenas, né? E aí começaram os problemas. Discussões, a insegurança da parte dela, as acusações. E eu não tinha essa noção, porém o grupo trazia essa insegurança para ela, né? E ali começavam as brigas. Eu olhava para ela, já via que não ia dar bom quando acabasse aquilo ali. E assim era. Quando ela não queria provocar, dançando, encontrava algum rapaz, às vezes desconhecido, ou algum conhecido, e ficava dançando com encenações também para mim. E eu sempre fui tranquilo, o meu prazer era tocar. Eu não vivia, porque eu começava a colocar na minha cabeça que ele estava me traindo, e eu tinha certeza que ele não era traição, mas eu começava a colocar aquilo na minha cabeça como ele não podia olhar para uma mulher, olhar, se quer olhar. Se fosse num cabeleireiro cortar um cabelo, tivesse uma revistinha ali, ele olhasse e falasse, você olhou aquelas revistas de mulher? Eu já ficava nervosa com tudo aquilo. E aí foi quando começou a ter as brigas de verdade, que foi brigas de verbais e brigas de agressões físicas mesmo. Eu não sabia como lidar com aquilo. O que está acontecendo? Ela não colocava para fora o que realmente tinha acontecido. Ela não falava das inseguranças dela anterior. Então, com o que eu estou me lidando? Eu não tenho noção. Então ficava aquela situação, poxa, por que está acontecendo isso? E muitas foram as vezes que eu me segurava. Falei, o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada. Vou ficar quieto para ver se acalma a fera. E era pior, porque ela dizia que eu estava esnobando, aí vinha querer cutucar mais quando não agredir fisicamente. E aí, às vezes eu até segurava,
mas tinha vezes que não tinha como você aguentar, né, as agressões físicas, acabava agredindo também, infelizmente, e aí estava nas situações, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Me sentia frustrado com tudo aquilo. Reginaldo sempre foi muito sossegado, o problema mesmo era eu, por causa daquele relacionamento, que eu tinha, né, muitos traumas, né, então o que aconteceu? Ele tocava e realmente ele não fazia nada, assim, não fazia nada assim, tipo traição, essas coisas. Mas o que estava dentro de mim, a insegurança, fez tudo isso com o nosso relacionamento. E eu não tinha muita paciência na época, eu ia pra cima, pra bater mesmo, pra machucar, já deixei ele cheio de arranhões, sabe, fui pra cima dele, bati na cara dele. Então foi muitas brigas e minhas filhas presenciou tudo isso. A gente se sente humilhado, a gente se sente rebaixado, né? Porque aponta-se o dedo, acusa-se do que não está fazendo, ofende verbalmente, né? Usa termos que não deveria ser usado para homens, aquilo fere, né? Fere o ego, fere o homem em si. Então, a única forma que se tinha na época era ir para cima e mostrar fisicamente que ela não poderia estar fazendo aquilo. Então, tá aí um dos motivos em que a gente se agredia, que eu ia responder às vezes na agressão. Eu comecei a falar, meu Deus, eu não vivo. Esse filme não deixa eu viver, eu não estou conseguindo viver. Eu estou sendo infeliz com isso, eu estou fazendo a minha família infeliz, minhas filhas infelizes. Eu me sentia muito arrependida por aquilo. Mas quando era no outro dia, acontecia tudo de novo. E isso foram 9 anos de sofrimento. 9 anos. Tinha até momentos que a gente saía em família, mas mesmo saindo em família, indo para parques, eu brigava do mesmo jeito. Porque os ciúmes meu não era dele me trair, era dele olhar. Então se estivesse no lugar, tivesse uma mulher, ali acabava, começava as brigas de novo. Então nem nos passeios, com a nossa família, a gente conseguia ter um momento de felicidade. A gente recebeu um convite para ir fazer uma entrevista numa rádio. Chegando lá, como normal, de costume, aquela mesa, recepção para os integrantes do grupo e tal. Eu vi um outro grupo de samba lá e também vi um grupo de funk. Quando eu vi aquilo, eu já comecei a imaginar o que iria acontecer depois. Já comecei a imaginar, eu falei, não vai dar certo isso. E eu já comecei a imaginar a cena na minha cabeça. Foi quando ele chegou em casa, eu estava com a minha filhinha no colo, com 3 para 4 anos de idade, com uma faca na mão esperando ele, porque eu queria realmente matar ele. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, ela estava com a Emily, a nossa filha, no colo, a mão esquerda, e com a faca na mão. E aí já veio pra cima, e aí começou aquela gritaria, a criança chorando. Meus pais, como moram na casa ao lado, já veio correndo, o que foi, aquela gritaria, e ela nada escandalosa e grita daqui, faca pra lá e passa pra cá, e a menina chorando, e foi quando a minha salvação foi a geladeira lá de casa. A faca pegou na geladeira e rasgou a porta. E ali passou-se 2 dias, 2, 3 dias, voltamos a nos falar e tal. E daí a pouco, chegar o final de semana de novo, o início do final de semana, começava tudo de novo. Eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha um amigo, né? Foi quando ele me convidou para participar da palestra. Que aí eu já comecei a ouvir as palestras e ver que realmente não era aquilo, né? Que eu não tinha que ter trazido tudo aquilo para o meu casamento. Fui ouvindo as palestras, dia após dia, aí eu comecei já a colocar dentro de mim que eu teria que mudar. E aí foi passando o tempo, eu comecei a perceber algo estranho. Porque para quem chegou a ponto de uma faca, xingamentos, eu falei, não, eu vou também. A gente começou a acompanhar e ali começamos a desenvolver juntos. Ela começou a entender a questão dela, pessoal dela, das bagagens que ela trouxe. E eu comecei a entender a minha responsabilidade no relacionamento, porque eu estava fazendo ela viver a minha vida.
gente, por incrível que pareça, a gente não briga mais, a gente conversa. Não tem mais esse ciúmes. Acabou. Não tem mais aquelas agressões físicas, verbais, aquele ciúme horroroso. O que tem é o cuidado que é natural de um para com o outro, né? Hoje o Reginaldo é tudo que eu tenho, né? É um exemplo de homem, então é um orgulho para mim. Eu acredito que se não fosse as palestras, não estaríamos completando esse ano 24 anos juntos.